Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa última aula da disciplina. Vai ser sobre a cultura da cana-de-açúcar, tá? Vamos falar um pouco sobre a nutrição e adubação da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma cultura que eu tenho trabalhado bastante, é uma das principais culturas aí que eu tenho trabalhado. Ela ocupa aí quase 10 milhões de hectares no Brasil, né? A soja aí é o primeiro com 36 milhões de hectares, depois é o milho com 16, 17 milhões de hectares, a cana é em terceiro com 10 milhões de hectares. E ela é uma cultura muito importante aqui em São Paulo, na região sudeste, é onde concentra-se, né, as principais as usinas do Brasil. O Brasil hoje tem 300 e quase 380 usinas em atividade, esse número já foi maior. Hoje o setor tem passado por algumas dificuldades financeiras, mas a cana é uma cultura muito importante que emprega muita gente, tá bom? Bem, só para vocês terem ideia, pessoal, em termos de produtividade, a produtividade média de cana-de-açúcar no Brasil, ela é cerca de 80 toneladas por hectare, tá? E quando a gente fala em produtividade média, a gente fala produtividade média de 5 cortes, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, que é uma média aí que as usinas colhem, né? Depois tem que reformar o canavial. Então, a média brasileira é 77, 78, próximo de 80 toneladas por hectare. Porém, as usinas mais tecnificadas, né, que se preocupam mais com manejo, com adubação, com manejo de solo, elas chegam a atingir produtividades médias de 100 toneladas por hectare. Então, hoje essa é a meta de muitas usinas, aumentar de 80, 90, chegar próximo de 100, que é possível, né? Hoje tem produtor independente, fornecedores de cana, que tem áreas menores, obviamente, mas que conseguem produzir aí 120 toneladas por hectare, só para vocês terem ideia, né? Como que é maior a produtividade aí, então de alguns fornecedores que têm realmente um manejo muito bom. Mas em usina, a usina que tem máxima produtividade, se eu não me engano, é 105 ou 108 toneladas por hectare, tá bom? Então, ou seja, é possível atingir produtividades muito maiores, tá? Vamos falar aqui na aula, pessoal, então manejo de solo para altas produtividades, com foco na nutrição da cultura da cana-de-açúcar. Para nós termos canaviais com alta produtividade, produtividades aí próximas de 100 toneladas por hectare, nós temos que pensar no solo, não somente do ponto de vista químico, mas também a parte física do solo e a parte biológica do solo, tá? Da parte física do solo, qual que é o principal segredo, né? Qual que é o pulo do gato aí das usinas que realmente conseguem ter produtividades mais altas? É ter um controle de tráfego muito bom. O que que é um controle de tráfego? Como vocês sabem, a cana-de-açúcar é uma cultura perene, você planta ela, colhe o primeiro corte aí demora de 12, 15 até 18 meses para se colher, e depois que você dá o primeiro corte, você vai colhendo a cada 12 meses, normalmente, uma vez por ano, você vai colhendo novamente o canavial. Então, é uma cultura perene que pode dar aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 colheitas, né? Então, é muito importante que você não pisoteie essa linha de cana, você não passe com máquina em cima dessa linha de cana, que você preserve esse canteiro, como vocês estão vendo aí nessa foto, né? O que que é o canteiro? Essa região aqui você tem que preservar essa região onde tem a maior parte das raízes da cana-de-açúcar, não pisotear essa parte. Ou seja, direcionar o tráfego de pneu, de rodado de máquina, sempre para essa entrelinha aqui, que é a rede de tráfego que a gente chama. O espaçamento da cana normalmente é 1,5 m, a maioria dos produtores utiliza 1,5 m, então você tem espaço aqui no meio para que passe o rodado da máquina, tá bom? E aí você vai sempre pisoteando na entrelinha, nunca na linha da cana. Se pisotear na linha da cana, cai muito a produtividade do ano seguinte, tá? Então esse é o primeiro segredo aí do ponto de vista físico do solo. A entrelinha você até pode compactar, você não pode compactar a linha de plantio da cultura. Do ponto de vista biológico, né, é muito importante que o solo tenha uma microbiologia muito ativa, né? E aí o que que o setor faz, né, para melhorar a parte biológica? Basicamente faz duas coisas. Adubação verde, né, que é o plantio de culturas para quebrar o ciclo de gramínea, né? Você tem a cana aí durante 4, 5, 6 anos, e aí no momento de reformar esse canavial, quando a produtividade começa a cair, você vai lá e planta uma cultura chamada adubo verde. Quais são os principais adubos verdes em cana, né? Essa foto é uma crotalária é, expectabilis. Então, olha aí, ela está no peito aí, né, dos professores, o professor Vitti, o professor Pedro Henrique, está no peito deles, então é uma cultura que cresce bastante, protege o solo e fixa muito nitrogênio, tá? Aqui são as opções de adubação verde que são usadas em cana. A Crotalária juncea é essa da esquerda superior, foto superior aí. Ela cresce mais, ela chega a quase 2,5 m, quase 3 metros de altura. Canto superior direito, Crotalária spectabilis, que é aquela da foto anterior.
embaixo ali à esquerda, crotalária ou croleuca, e algumas usinas ainda fazem um coquetel. O que que é um coquetel? É a mistura, misturam crotalária com milheto, né, com alguma gramínea, e fazem um coquetel com várias espécies aí. Então, são as opções de adubo verde mais utilizadas que aumentam bastante a produtividade da cana quando ela é plantada em sequência. Tem também as usinas que utilizam soja e amendoim em áreas de reforma. Só que aí a gente chama de rotação de cultura, a gente não chama de adubação verde. Adubação verde é uma cultura que é plantada com a finalidade não de ter lucro, não de colher ela, mas sim de melhorar o solo. Então, as crotalárias, aí no caso, elas são plantadas para melhorar o solo. Você não colhe ela, você não tem lucro com ela. E a soja e o amendoim você colhe, obviamente, elas têm um papel importante também, e elas dão lucro, né? Com a soja, com o amendoim, a hora que você vende, você tem lucro. E elas também fixam nitrogênio, tem todos esses potenciais aí. Então, a adubação verde é uma estratégia muito interessante para melhorar a microbiota do solo, e outra estratégia é a utilização adequada de adubos orgânicos. A cana-de-açúcar é uma cultura que, quando a usina processa a cana, sobra muita torta de filtro, cinza de caldeira, quando queima aquele bagaço, sobra uma cinza que é rica em potássio. A torta de filtro, ela é um material bastante úmido, ela sai com 70, 75% de umidade, material muito rico e tem bastante nitrogênio e fósforo principalmente. A cinza tem mais potássio e aí tem um resíduo líquido que sobra da cana-de-açúcar que chama vinhaça. A vinhaça, ela sobra do processo de destilação da cana para produzir etanol, sobra vinhaça. Para cada 1 litro de etanol produzido, gera-se 12 a 13 litros de vinhaça, então é um volume muito grande. O que que as usinas fazem com isso? Como ela é rica em potássio, elas irrigam, né, fazem a fertirrigação das lavouras com vinhaça e aí elas economizam, não precisam mais aplicar potássio naquela lavoura. Hoje algumas usinas inclusive estão concentrando essa vinhaça misturando nitrogênio nela e aí adubam a soqueira em linha com vinhaça concentrada, que já é rica em potássio e também aplicam o nitrogênio, tá? E tudo isso, essa adubação orgânica também melhora a nutrição da cultura e a parte biológica do solo, tá? E aí vamos entrar agora diretamente no ponto de vista químico, que é a nossa área que a gente trabalha mais, né? É, como que é, o que que é o manejo químico do solo para cana-de-açúcar? Basicamente são essas etapas aí, ó. Calagem, gessagem, fosfatagem, adubação verde, adubação orgânica, que nós já falamos um pouquinho, e adubação mineral de plantio e de soqueira. Então, pessoal, para cana, a adubação mineral é a última etapa do processo, é o detalhe, tá? É a cereja do bolo, a gente costuma dizer. O mais importante, a base, a sustentação para ter um canavial com alta produtividade é eu ter feito um preparo, uma correção do solo muito bem feita, tá? Com calcário, com gesso, com fósforo, uma adubação verde, uma adubação orgânica, e aí sim que eu vou me preocupar com a adubação mineral de plantio e de soqueira, tá? Mas basicamente a gente divide a adubação de cana-de-açúcar em adubação de plantio, quando você está plantando um canavial novo, aí você pode ter adubação no suco de plantio e pode ter adubação de cobertura também, depois que a cana já emergiu. E você tem, depois que você corta a cana-planta, você vai adubar a soqueira subsequente, a primeira soqueira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, tá? Bem, tudo começa com a amostragem de solo. A recomendação nossa para as usinas e fornecedoras de cana é que eles façam a amostragem de solo na reforma, quando for plantar o canavial, né, antes de plantar, e também durante a soqueira, após o primeiro corte, após terceiro, após quinto. Ou seja, a amostragem de solo a cada 2 anos, para você ir monitorando como está a fertilidade do seu solo. Aqui estão as profundidades indicadas, pode-se trabalhar com 0,20, 20 e 40. Muitas usinas trabalham também com 0,25, 25 e 50. Você retira 12 a 15 subamostras. Normalmente a amostragem de solo em cana ela é feita a 25 a 30 centímetros da linha de soqueira, então é mais ou menos a um palmo da onde está a linha de plantio, você sai do efeito da adubação de base, né? Um palmo da linha de soqueira, você faz a amostragem de solo. Tira 12 a 15 subamostras em cada profundidade, mistura elas e envia para análise. Normalmente a gente recomenda solicitar análise de rotina, com alumínio e micronutrientes na primeira camada, e rotina, alumínio e enxofre na segunda camada. Se puder fazer enxofre na primeira camada, também é bom, mas pelo menos micronutriente na primeira e enxofre na segunda camada, tá? E aí vem as práticas de calagem e gessagem. Vocês já tiveram aula aqui na disciplina, né? Conhecem bem aí os benefícios da calagem e gessagem, os critérios de calagem e gessagem. Aí é uma foto de um trator em uma área de abertura, era pasto degradado e foi plantar cana. Então preparou o solo, aplicou o calcário e está vindo incorporando esse calcário com uma grade aradora, né? Incorporando aí a 25, 30 centímetros de profundidade.
Então, no momento de plantar a cana, é muito importante que você faça um preparo muito bem feito, que você incorpore esse corretivo, porque vocês sabem que o calcário é muito pouco móvel no solo, então tem que incorporar com equipamento, com grade, com arado, alguma coisa assim. O gesso já não, o gesso eu poderia aplicar depois dessa incorporação, porque o gesso ele é mais móvel no solo, tá? Pessoal, vocês viram então nas aulas de calagem e gestagem os benefícios, os critérios, nós não vamos perder tempo aqui com isso na aula. A resposta à calagem é muito grande, tá? Quando a gente compara esse trabalho antigo aqui do Zambello, né? Ele observou ganho, e a calagem é uma prática que tem efeito residual, que não dá ganho somente no primeiro corte, dá ganho no segundo, no terceiro, no quarto. Na soma aqui de 4 cortes, houveram ganhos de 76 a 97 toneladas por hectare, ganho acumulado aí durante 4 anos, mostrando então que é uma prática indiscutível. Tem que fazer calagem na implantação do canavial e a calagem bem feita, tá? Em soqueira também, em áreas de soqueira, a calagem também traz ganhos de produtividade, o gesso também, e sempre o uso associado de calcário e gesso trazem ganhos maiores do que o uso isolado deles. Por quê? Porque o calcário fornece cálcio e magnésio e aumenta o pH do solo. Só que ele fica restrito na camada superficial. O gesso, por sua vez, ele não modifica o pH, fornece cálcio e enxofre e ele movimenta-se para as camadas mais profundas. Então, são efeitos associados, né? Efeitos benéficos quando se aplica conjuntamente calcário e gesso em soqueira, tá bom? Critérios para gessagem. Vocês tiveram aula de gessagem, mas só para relembrar aqui, existem basicamente 3 critérios de gessagem. O primeiro utiliza a porcentagem de argila do solo, é o critério da Embrapa. Tem um critério aqui do professor Vitti, que é basicamente elevar a saturação por base de 20 a 40 para 50, através do fornecimento de cálcio do gesso. E o último critério aqui do professor Caires, desculpa pessoal, do professor Caires, do Paraná, que visa elevar a porcentagem de cálcio na CTC efetiva do solo a 60%. Tá? Qual que é o critério mais utilizado em cana? É esse do meio aqui, do professor Witt, tá bom? E se não pedir nada de gesso para condicionador de subsuperfície, você utiliza um segundo critério, a óleo análise de solo de 20 a 40. Se tiver menor que 15 miligramas por decímetro cúbico, o solo está deficiente em enxofre, aí você pode aplicar 500 kg por hectare de gesso ou 750 kg por hectare de gesso. Essa quantidade vai suprir a planta por 2 cortes, tá? De enxofre. E fosfatagem, né? Depois que você fez calagem, depois que você fez gessagem, você vai fazer fosfatagem se o solo precisar, se o solo tiver com teores muito baixos de fósforo, tá? E aí vocês lembram do critério que nós conversamos em aula, a gente recomenda esse critério do Djalma Souza aqui da Embrapa, para elevar o nível crítico para 15 miligramas por decímetro cúbico de resina ou para esses valores em Melic. E aí a gente utiliza a capacidade tampão de fósforo conforme está nessa parte da tabela. Então, aqui é a fórmula. E nessa tabela vocês encontram as entradas aqui para colocar na fórmula, tá bom? Nós vimos isso na aula de fósforo. Então, pessoal, em implantação de canavial, quais são as doses comumente utilizadas? Calcário, 1 a 6 toneladas por hectare. Eu nunca vi ninguém usar mais que 6 toneladas, mas é muito comum dose de 4, 4,5, 5 toneladas, porque eu preciso realmente corrigir o solo, porque eu vou dar depois vários cortes de cana em cima dessa área. Gesso, as doses variam de 500 quilos a 4 toneladas por hectare. E fosfatagem de 90 até 150 quilos por hectare de P2O5. Tá bom? Então, geral aí, é, as, as quantidades normalmente usadas em áreas de cana. Adubação orgânica, pessoal, eu comentei com vocês, tá? Que gera-se vários resíduos orgânicos, subprodutos orgânicos em uma usina. Os principais são torta de filtro, que ela é obtida da filtragem do caldo, antes de que o caldo vá para a fermentação, eles filtram isso e sobra esse resíduo orgânico. Tem uma relação CN baixa, menor que 25 para 1, então é um material muito bom. Normalmente as usinas levam para um pátio de compostagem mais para diminuir a umidade, para a umidade reduzir aí de 75% para 35%, 40%, aí leva esse material para o campo. A torta de filtro, ela é rica em nitrogênio e fósforo. A cinza de caldeira, ela sobra. As usinas queimam o bagaço da cana para fazer energia, né? E sobra aquela cinza, e essa cinza é rica em potássio. Então, muitas vezes as usinas misturam 3 partes de torta de filtro com uma parte de cinza, que é mais ou menos a proporção que são produzidos esses resíduos. E aí faz um composto organomineral que é utilizado, pode ser utilizado ou no plantio da cana ou em soqueira. Um outro resíduo orgânico produzido em usinas é a vinhaça.
que é um resíduo orgânico líquido rico em potássio. E aí as usinas podem utilizar a vinhaça in natura, do jeito que ela sai da usina. As doses, as lâminas variam aí de 80 até 150 metros cúbicos por hectare, de 80 a 150 metros cúbicos por hectare, ou se não, podem também é, evaporar, concentrar essa vinhaça, e aí as doses variam aí de 10, 12, de 8 a 12 metros cúbicos por hectare, tá bom? E tem muita usina que está inclusive misturando nitrogênio e fósforo para aplicar de uma única vez nitrogênio, fósforo e potássio com vinhaça concentrada, tá? Então, adubação orgânica. Pode ser aplicado esse composto organomineral no sulco de plantio antes de eu colocar as mudas de cana, tá? Em áreas de plantio mecanizado, igual aquele exemplo que eu dei na aula para vocês de adubação orgânica, né? Então, essa área está preparada, já foi feito calagem, gessagem, fosfatagem, e aí esse equipamento é uma carreta, né, distribuidora de torta, ela vem sulcando a área. Essas esteiras aqui depositam o material aqui no fundo do sulco, aqui está o sulcador, e depois aqui atrás tem um equipamento que tampa esse sulco. Então a área fica tampada com o sulco, com a torta de filtro lá dentro, com o composto dentro do sulco. Depois, na hora que chegar a equipe de plantio, o momento do plantio, você vem, sulca de novo, abre novamente o sulco, utilizando o GPS do trator, para acertar o mesmo local onde está depositada a torta, abre esse suco, deposita a cana e tampa ele, tá bom? Isso é muito utilizado hoje na modalidade de plantio mecanizado. Ou, se não, a usina pode utilizar em soqueira também. Então, aqui é uma foto de uma soqueira, onde está sendo aplicado adubo composto organomineral, as doses aí, enquanto no plantio as doses variam de 10 a 15 toneladas, 10 a 20 toneladas por hectare de material úmido. Em soqueira, as doses são um pouco mais baixas, 7, 8, até 10 toneladas por hectare de material úmido. E esse trator aqui está aplicando 4 linhas, uma, duas, três, 4 linhas desse composto. E o objetivo é aplicar sempre próximo da soqueira. Enquanto em plantio, uma adubação orgânica chega a trazer ganhos aí de 10, 20 toneladas por hectare, comparado a áreas que não recebem adubo orgânico, em soqueira esses ganhos são mais modestos, na casa aí de 2, 3, 4, 5 toneladas por hectare. Então, se vocês me perguntarem onde que é melhor utilizar adubo orgânico, eu vou responder para vocês, no plantio, não em soqueira, tá bom? Pessoal, e aí para a aula não ficar muito longa, agora nós vamos quebrar essa aula e na próxima aula nós vamos tratar de adubação de plantio, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.